Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse tutorial nós vamos estar trabalhando com o problema de corte unidimensional e para isso vou estar adotando as seguintes referências. O livro aqui do Arenales, tem esse artigo aqui do Gilmore e eu peguei as instâncias do capítulo que trata sobre o problema de corte unidimensional desse livro aqui, tá? Se vocês fizerem uma pesquisa aí rápida, vocês conseguem encontrar todos esses materiais aí disponíveis, tá? Então vamos lá. O problema de corte unidimensional consiste no uso de estratégias para a produção de itens, né, que são essas peças menores. Então a gente quer produzir essas peças menores aqui a partir do corte de um objeto, né, que é uma peça grande. Tá? Então eu preciso dessas peças e eu tenho que cortar essas peças dessas, por exemplo, essas barras aqui, né, garantindo que a perda do material seja seja mínima, né? Seja o menor possível, tá? Então a gente tem esses itens que é a demanda, né? E esse objeto que é o estoque, então por isso é cutting stock que eles falam, então a gente vai cortar esses itens desse objeto que tem estoque de forma que sobre, a gente tem a menor perda possível, tá? E aqui a gente tem uns padrões de corte, então por exemplo, a gente poderia pegar uma barra e cortar, fazer um corte de um item 1 e 2 item 3, ia sobrar essa parte aqui, ou poderia cortar 3 itens do 2, sobrando essa parte, ou cortar um item do 2 e 3 do 3, sobrando essa parte aqui, tá? Então isso caracteriza um padrão de corte. Aqui a gente está falando de barras, mas poderia ser, por exemplo, chapas, papel, enfim, né? Esse é o nosso primeiro modelo, que é o modelo mais simples. Então a gente tem a função objetiva aqui, é minimizar o número de barras cortadas de acordo com os N padrões. Então, a gente quer minimizar o número de barras cortadas, né? Esses padrões de corte que eu comentei aqui, nesse primeiro exemplo, a gente vai pressupor que a gente já conhece esses padrões, tá? Eu vou explicar ele melhor no nosso modelo aqui. A primeira restrição, ela vai garantir, então, olha só, eu vou pegar o padrão de corte vezes o número de barras, tem que ser igual à demanda, né? E aqui a restrição, né, que indica que é a variável inteira, então tem um vetor aqui com N componentes inteiros não negativos, tá? Então vamos pegar aqui, vamos fazer esse modelo aqui no Seplex. Na verdade, eu já fiz aqui, para a gente não demorar muito, porque pretendo em seguida apresentar um modelo aqui de corte bidimensional. Então vamos pegar aqui o primeiro modelo, que é esse que eu mostrei para vocês. Deixa eu só colocar ele aqui para ficar bem visível, né? Então é o seguinte, olha, quais são os dados que a gente entrou aqui? Primeiro, eu já criei, né? Então aqui, deixa eu pegar aqui a aula 13. Então aqui, ó, eu já criei aqui o modelo, né? E já criei também aqui um arquivo de dados, tá? Que eu chamei também de aula 13, tá bom? Uma das primeiras coisas que a gente vai precisar aí, que está disponível naquele capítulo do livro que eu falei, vai ser esses padrões aqui, que são os padrões de corte, tá? Então aqui, ó, existem são vários padrões de corte, são 37 na verdade, tá? E como eu disse para vocês, como que isso aí vai funcionar. Então, por exemplo, isso aqui eu vou colocar, ver se eu coloco aí na descrição do vídeo, que vocês podem já copiar e colar para não ter que ficar editando, então pega do livro lá. Então aqui são os padrões de corte. Então olha só, o primeiro padrão de corte, por exemplo, seria eu cortar, aqui são os itens que a gente quer cortar, a dimensão dos itens, né? Então eu cortar 2 vezes o item 1, que é 450 centímetros cada um. Então daria 900 centímetros, como a matéria-prima tem 1000 centímetros, né? Então sobraria 100, teria uma perda de 100 centímetros. No segundo padrão de corte, eu poderia cortar um desse, daria 810, e um desse, 950, então sobraria 50 centímetros, tá? E aqui eu fui listando praticamente todas as possibilidades aqui, e listei todos os padrões de corte, né? Na verdade, essas instâncias aqui estão no livro que eu comentei com vocês. Então, esse seria um dos primeiros parâmetros nossos. Então, vamos voltar para o modelo. Então, o que eu fiz a primeira coisa? Int, padrão de corte vão ser 37, aí eu fiz um range do N, que vai de 1 até o padrão de corte, então de 1 a 37, então é os índices aqui, né? Temos aqui os índices.
E aqui, um outro índice é o número de itens, que são 4, tá bom? Então, eu tenho um item de 450 centímetros, um de 360, um de 310, um de 140. Então, são 4 itens e eu variei o M de 1 a 4, tá bom? E aqui a gente tem, né, os parâmetros, que é o comprimento do objeto, que é de 1000 centímetros, tá? Então, aqui eu posso pôr aqui em centímetros. Tem o A, que são os padrões de corte, que a gente vai estar buscando o arquivo de dados, .dat. Aqui é o comprimento dos itens, né? Item 1, por exemplo, que o M está variando de 1 a 4. Item 1, 450, assim sucessivamente. E o B vai estar representando a demanda de cada item. Então, 97 vezes 450, 610 vezes 360, 610 itens de 360 centímetros, tá bom? Esses parâmetros aqui, esquece eles por enquanto. Isso aqui é só para a gente fazer um pós-processamento, só para a gente verificar algumas informações do modelo, tá? Enfim, eu vou deixar eles aqui, mas depois eu explico por que eu pus isso aqui. Mas nem precisaria, pode deixar sem essa parte aqui. E vamos direto para o modelo, olha. Então, deixa eu colocar ele aqui de novo, modelo 1. Então, a gente já tem aqui o vetor da demanda, que é o B, né? E temos o AJM, né, perdão, porque aqui eu mudei que na verdade os padrões de corte e o XI. Então a gente vai declarar as variáveis de decisão, só tem uma X, né, que ela é inteira, como está escrito aqui, ela é inteira positiva. Então já pus int positiva, né, e o XN, tá bom? O modelo está J, né, mas eu pus aqui XN. Agora a função objetivo, então é minimizar o somatório de x, né? Então aqui, ó, minimizar o somatório de i em n, que tem n padrões de corte, vezes, né, o xi, que é uma variável inteira. Então eu quero saber o número de barras, né, naquele padrão de corte. E aqui a restrição que a gente tem aqui é a soma, né, para todo j em m, então que é para todo item, são aqueles 4 itens. Eu vou fazer um somatório de todos os padrões de corte, o padrão de corte, né, vezes o xi, ele tem que ser igual à demanda. Então, xi é quantas barras, né, vezes aquele padrão de corte, eu consigo atender a demanda daquele item, tá? Então, aqui, se eu rodar esse modelo, esquece esse pós-processamento por enquanto, só para a gente ver. Então, já criei um arquivo de configuração, boto de novo, configuração, arrastei aqui o arquivo de modelo e o de dados, agora eu vou rodar, tá? Vamos analisar só uma coisa aqui, eu já explico esse pós-processamento. Então, olha só, por esse modelo aqui, ele determinou para a gente, né, seriam necessárias 453 cortes, vamos dizer assim, né? 453 barras, tá bom? Para a gente atender essa demanda, tá? Para a gente pegar outras informações desse modelo, eu posso colocar também, fazer um pós-processamento, que a gente já aprendeu, né? E aí, por isso que eu pus esses outros parâmetros aqui. Mas vamos lá para o pós-processamento só para a gente pegar. Bom, um pós-processamento que eu vou pôr aqui, eu quero saber a demanda total. Então, a demanda seria o quê? A demanda é 97 vezes 450, 610 vezes 360, né? Então, eu fiz o quê? Para J indo de 1 a M, eu vou pegar a demanda total, que é qualquer linguagem de programação, tá, gente? É só um somatório, então a demanda total é igual. Ela vai começar em 0, é 0 mais o comprimento do item 1 vezes a demanda do item 1, depois eu somo com a comprimento do item 2 mais a demanda do item 2, então aqui ele vai dar para a gente a demanda total. Então, olha só, a demanda total é de 415.240 centímetros, né? Para isso eu tive que definir lá um parâmetro inteiro chamado de demanda total, tá bom? Para mim fazer isso aqui. Esse outro, então eu criei o bloco, né, de pós-processamento. Esse outro esse outro laço aqui, é para mim determinar, na verdade, o subtotal. Esse subtotal aqui, ó, tá vendo? Que eu tinha mostrado para vocês lá, que é o quê? Se você pegar o padrão de corte, esse aqui, por exemplo, ó, que é cortar 2 vezes o item 1, né? Quanto que vai dar isso aí? Se eu pegar 2 vezes o item 1, vai dar 900. Esse outro padrão de corte aqui dá 950, né? Como a barra tem 1000, 1950, sobraria 50. Aqui é cortar o terceiro e o quarto, então daria 810.
Aqui o quinto, cadê? Seria cortar o primeiro e o terceiro, 1, 2, 3, 4, daria 760. E assim, você vai ter aqui o subtotal para todos os padrões de corte, tá? Então, eu só multipliquei aqui, ó, então, né, I de 1 a N, que são N padrões de corte, tirar isso aqui, N padrões de corte, eu tenho 4 objetos, né? Então, estou somando isso aqui para a gente mostrar o subtotal, tá? Agora, eu não quero só o subtotal, eu quero o total. Então, eu vou somar, né, o seguinte, ó, a produção geral, que eu estou chamando aqui de geral, vai ser a produção geral mais a produção total primeiro que eu não mostrei. A produção total é igual ao subtotal que estava aqui, vezes o número de cortes. Então, aqui, ó, ele falou que vai fazer 47 cortes no padrão 1, que é nesse padrão aqui, 104 cortes no padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no padrão 10, tá? Então, estou multiplicando isso aqui, quantas vezes que ele vai utilizar esse padrão de corte, vezes quanto que aquele padrão de corte usa de uma barra, tá bom? E isso aqui, ó, prod total, cadê? Vai dar pra gente, olha, que aqui 47 vai dar 42.300, aqui vai dar tanto, isso aqui. E aí depois eu pus uma produção geral que é só para somar todas essas linhas aqui, ó, todos esses números aqui, que eu chamei de prod geral. Então, prod geral, a gente produziu, né, 415.240 centímetros, tá bom? E aí eu pus mais um for aqui, só para calcular o número de barras que ele já deu aqui na função objetivo. Poderia ter posto um get object value aqui, esqueci, mas enfim. Calculamos o número de barra aqui, que vai dar os mesmos 453. E aí eu falei o seguinte, ó, qual que é a produção sem perda? Seria 453 barras vezes o número de barras, né? Então, que daria 453 mil, né? Se eu fosse utilizar 453 barras. Agora, qual que seria a perda, então? Então, 453 mil menos a produção aqui, que é 415.240, vai estar sobrando para a gente aqui 37.760 centímetros. Então, essa seria a perda, tá bom? Então, esse pós-processamento aqui, gente, ele ajuda a gente para interpretar o modelo, né? Mas o modelo, basicamente, é só isso aqui, tá? Isso aqui e esses dados aqui de cima. Esses parâmetros aqui é só para a gente fazer esse pós-processamento para ficar mais fácil de interpretar. Mas você poderia estar jogando os dados no Excel, como a gente já aprendeu, ou abrindo aqui, né? Porque você consegue visualizar da mesma forma, importando para o Excel também, enfim. Você pode escolher a melhor forma, mas é conveniente aí treinando aqui usar o script, né? Porque tem vários modelos que não vai ter como a gente escapar, tá? O segundo exemplo aqui também de provavelmente corte unidimensional, mas a gente tem um segundo modelo que naquele primeiro modelo a gente já tinha todos os padrões de corte. Nesse modelo aqui ele vai gerar os padrões de corte para a gente. Olha, a segunda restrição, aqui a gente vai ter o y sendo uma variável binária, então quer dizer se a barra I é usada ou não. Então a gente vai, nesse modelo aqui, pressupõe que você já tem um estoque por exemplo, de barras lá para ser cortada, tá? E você quer saber se com aquele estoque de barras você consegue atender a demanda ou fazer mais do que a demanda, né? Então a gente já sabe o número de barras. Essa aqui tem uma informação diferente. E aqui, ó, o que a gente faz? O comprimento do item, então o comprimento do item, né? Vezes o número de vezes que esse item é cortado na barra tal. Tem que ser menor ao comprimento da barra, se aquela barra estiver sendo usada, tá? Então essa restrição ela vai gerar para a gente, ela vai garantir, né, que o comprimento total dos itens fica limitado pelo comprimento da barra e vai gerar também os padrões de corte, tá? E aqui a gente garante que a demanda vai ser atendida, tá bom? Então aqui, né, são o padrão de corte, tem que ser, o número dele vai ser maior ou igual à demanda daquele item, né? E aqui as restrições, aqui o tipo de variável, né? Então B aqui representa os espaços vetores com N componentes B de binário, né? E aqui o Z, que é inteiro, representa espaços com vetores com M e N componentes inteiras, o Z aqui de inteiras, não negativos, né? Então vamos lá no Seplex de novo.
vamos pegar aqui agora o segundo modelo. Então, eu também já fiz aqui para a gente fazer um pouquinho mais rápido, né? Deixa eu pegar aqui esse. Eu já criei o modelo, já criei o arquivo de dados, já criei tudo, tá? Então, eu vou pegar... Na verdade, o arquivo de dados aqui nem preciso, nem usei, né? Então, esse aqui... Não, perdão, não é esse modelo que eu queria mostrar, é o modelo... Esse aqui. Então, olha só, esse aqui é aquele modelo que eu acabei de mostrar. Então, o seguinte, quais são... Então, a gente tem dois índices, né? Na verdade, a gente vai ter aqui, ó, o número de barras que a gente tem em estoque. Então, eu vou supor, por exemplo, que a gente tem, sei lá, 1000 barras em estoque, tá? E aí eu faço o range indo de 1 a 1000, tá? O segundo aqui é o número de itens, que continua 4, fazendo um range aqui do M de 1 a itens, que vai ser de 1 a 4, né? Aqui eu tenho os parâmetros, então olha só, o comprimento da barra é de 1000 centímetros, né? Aqui está como se fosse o comprimento de cada item, em centímetros também, e aqui a demanda também, que não mudou nada, tá? Então os mesmos dados aqui, só que agora a gente está falando que a gente tem 1000 barras em estoque e a gente não tem formando aqui os padrões de corte, tá? Isso aqui é só parâmetros para o pré-processamento. Parâmetros para o pós-processamento. Pós-processamento, tá? Então, isso aqui, se você não for fazer o pós-processamento, nem precisa disso aqui, tá bom? Aqui, olha, no nosso modelo a gente tem duas variáveis de decisão, que é o Y, né, e J, que eu pus aqui, ó. O Y, ele é uma variável binária, né, booleano, que é 0 ou 1, e o X, né, aqui, olha, que ele vai representar o número de vezes que o item J vai ser cortado na barra, que vai gerar o padrão de corte, que a gente já tinha isso feito no exemplo anterior, tá bom? A função objetivo, então, é minimizar, né, o número de barras cortadas, né? E aqui chega, então, as restrições. Então, subject to, tal. Então, aqui, ó, primeira restrição, para todo J em M, então, para todos os itens, tá? Eu vou somar I em N, que é como se fossem os padrões de corte, né? Na verdade são as barras nesse caso aqui, faz de conta que a gente tem 500 barras lá, que a gente colocou lá em cima, né? E a gente vai fazer o XJI, né, que é como se fosse o padrão de corte, ser maior ou igual à demanda para aquele item, tá? Então a gente vai ter que atender a demanda aqui. E na segunda restrição, para todos esses itens aí, eu vou somar, né, em cada item, que varia de 1 a 4, o comprimento desse item, por exemplo, o item... Olha lá, ó, deixa eu baixar isso aqui. Por exemplo, o item 1, quando o J for 1, né, vai ser 450. Então, 450 vezes, o número de vezes que esse cara vai ser cortado aqui tem que ser menor ou igual a 1000. Então, por exemplo, o máximo de vezes que esse XJ vai ser aqui vai ser 2, porque se ele for 3, já passa de 1000, né? Então, vai ser 2, e aí ele vai variando, gerando esses padrões de corte, tá? Então, vou rodar aqui também, ó, depois eu mostro, eu já fiz tudo aqui também, né? Então, já criei um arquivo de configuração, vou rodar aqui. Agora nós vamos ver a diferença. Tá, eu vou fazer o seguinte, olha, para diminuir o tempo de processamento, pessoal, vamos trabalhar, em vez de 1000 barras, vou pôr só 500 aqui, porque senão a gente vai demorar muito aqui para ter a resposta, tá? Ele vai ficar um tempão processando, então vou diminuir o número de barras. Tá, aí foi mais rápido, então ótimo. Esses dados, como eu falei, é só para a gente fazer um pós-processamento aqui, para ficar mais fácil a gente entender os dados, tá? Então aqui eu coloquei esse código aqui, ó, só para a gente ver os padrões de corte que foram gerados, tá vendo? Ele gerou um padrão de corte que é, por exemplo, cortar uma vez o item 2, duas vezes o item 3, um outro padrão de corte que é cortar duas vezes o item 2, tá? Esses foram os padrões de corte que ele gerou e está sendo utilizado, tá bom? Então aqui, ó, para mim exibir esse padrão de corte, o que eu fiz? Né, variável I de 1 a N, eu pus aqui, ó, se XJI for diferente de 0, para ele
exibir para a gente, tá? Então, pus aqui, ó, para, se for diferente de 0, né? Aí eu faço um outro fora aqui, variando J de 1 a M, e peço ele para escrever quanto que deu XJI, tá? Então, XJI, esse valor aqui. Então, aqui no log script, eu só pus para ele mostrar para a gente os padrões de corte, tá bom? Aqui, mas deve ter padrão de corte repetido, ele deu 107 padrões de corte, né? Mas deve ter padrões repetidos, pus para contar. Aqui eu pus, como no outro exemplo, pus para calcular o subtotal, então dá para você ver aqui, ó, pelo padrão que ele gerou, o primeiro padrão aqui dá 980, então sobra 20, deu 720, vai sobrar um pouco mais. Depois eu fiz aqui a produção total, que 415.240, mesma coisa. Aqui, se fosse usar, né, essa tanto de barra aqui, isso aqui é a perda que a gente vai ter total, tá? Então, é isso aí, é bem simples, né, esses dois modelos. Espero que tenha ficado claro para vocês. Não perca o próximo vídeo, eu vou estar abordando o problema aí de corte ainda mais bidimensional. Não deixa também de curtir os vídeos para a gente saber que está sendo útil para vocês aí, tem o incentivo de continuar gravando. Obrigado, até a próxima.